72% dos homens acima de 50 anos no Brasil tomam café todos os dias. E entre esses, os que tomam café sem açúcar apresentaram, segundo pesquisas recentes, níveis de testosterona até 14% mais altos do que aqueles que não bebem café nenhum. Agora, imagina o que acontece quando esse homem, que durante anos tomou seu cafezinho preto toda manhã, decide parar. Não por doença, não por indicação médica, só porque leu em algum lugar que cafeína faz mal para os hormônios. O que acontece nas primeiras 48 horas é preocupante. O que acontece em 2 semanas é silencioso. E o que acontece em 3 meses é o que eu preciso te explicar com calma, consciência e com respeito. Porque eu acompanhei esse processo de perto. E o que descobri pode mudar completamente a forma como você olha para a sua xícara de café amanhã de manhã. Meu nome é Dra. Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma dúvida. Doutora, devo parar de tomar café? E o que eu percebi, repetidamente, é que a resposta nunca é tão simples quanto um sim ou não. Ela depende do tipo de café, da quantidade, do horário e principalmente da sua idade. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Neste vídeo, eu vou te levar por uma jornada completa. Hora a hora, dia a dia, semana a semana, até meses e anos. Você vai entender exatamente o que acontece dentro do seu corpo quando você tira o café sem açúcar da sua rotina. E mais importante, você vai descobrir se essa decisão protege ou sabota a sua testosterona. Mas antes de começar essa linha do tempo, eu preciso te explicar como o café sem açúcar age no corpo masculino. Porque sem entender esse mecanismo, nada do que eu vou te mostrar depois vai fazer sentido completo. Pensa no seu corpo como uma orquestra. A testosterona é o primeiro violino. Ela dá o tom da energia, da disposição, da força, da vitalidade sexual. Mas para esse violino tocar bem, ele precisa de um maestro que coordene tudo. O ritmo do sono, o controle do estresse, a circulação do sangue, a proteção contra a inflamação. O café sem açúcar, quando consumido da forma certa, funciona como esse maestro invisível. Ele não toca nenhum instrumento sozinho, mas ajuda todos a tocarem em harmonia. E quando você tira o maestro da orquestra de repente, o que acontece não é silêncio. É desafinação. Deixa eu te explicar por quê. O café sem açúcar contém 3 componentes que influenciam diretamente o ambiente hormonal masculino. O primeiro é a cafeína. A cafeína atua como um inibidor leve de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima é a responsável por converter testosterona em estrogênio. Ou seja, quanto mais aromatase ativa no seu corpo, mais testosterona você perde e mais estrogênio você acumula. Pesquisas publicadas em periódicos como o International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism demonstraram que a cafeína pode elevar os níveis de testosterona entre 15% e 21%, de forma proporcional à dose consumida. O segundo componente são os ácidos clorogênicos. São antioxidantes poderosos que combatem o estresse oxidativo nas células de Leydig. E o que são as células de Leydig? São justamente as células dos testículos responsáveis por fabricar testosterona. Sem essa proteção antioxidante, o envelhecimento celular acelera e a produção hormonal diminui. O terceiro é um efeito indireto, mas crucial. O café sem açúcar não provoca picos de glicose. Quando você adiciona açúcar ao café, o pico de insulina que se segue pode reduzir temporariamente a testosterona. O café puro mantém a sensibilidade à insulina intacta. E estudos publicados na revista Diabetes Care associam maior consumo de café a menor risco de diabetes tipo 2, que é uma condição diretamente ligada à queda de testosterona. Agora, o que muda depois dos 50? Depois dos 50, a produção natural de testosterona já declina entre 1% e 2% por ano. Isso é fisiológico, acontece com todo homem. Mas o problema é que, simultaneamente, a atividade da aromatase tende a aumentar, especialmente em homens com mais gordura abdominal, convertendo mais testosterona em estrogênio. Além disso, a qualidade do sono profundo diminui, e é justamente durante o sono profundo que ocorre o pico de produção de testosterona. Ou seja, o corpo do homem acima de 50 já está num cenário de declínio. Cada fator que ajuda, por menor que pareça, ganha um peso muito maior.
E cada fator que se remove deixa uma lacuna que o corpo, nessa fase, tem mais dificuldade de compensar. Se você está assistindo este vídeo e aprendendo algo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse simples gesto garante que conteúdos como este continuem chegando até você. E é exatamente isso que começa a acontecer quando esse homem decide, de uma hora para outra, parar de tomar seu café sem açúcar. Vamos acompanhar essa jornada fase por fase. E a primeira fase começa mais rápido do que você imagina. Nas primeiras 12 a 24 horas sem cafeína, o corpo perde seu principal antagonista dos receptores de adenosina. A adenosina é a molécula que sinaliza cansaço ao cérebro. Normalmente, a cafeína ocupa os receptores de adenosina e impede que ela atue. Quando você tira a cafeína de repente, a adenosina inunda o cérebro sem resistência. O resultado imediato é uma onda de fadiga que não tem nada a ver com falta de sono. É química pura. Simultaneamente, os vasos sanguíneos do cérebro, que estavam levemente contraídos pela ação da cafeína, se dilatam abruptamente. Esse é o mecanismo por trás da famosa dor de cabeça de abstinência, que pode durar de 24 a 48 horas, e afetar entre 50% e 70% dos consumidores regulares. O que o homem sente nessa fase é claro: cansaço extremo pela manhã, dificuldade de concentração, irritabilidade sem causa aparente, e uma sensação de névoa mental, como se o cérebro estivesse operando em câmera lenta. Muitos homens descrevem como acordar já cansado pela primeira vez em anos. Mas o que ele não sente e que já está acontecendo por dentro é uma elevação nos níveis de cortisol. O corpo, acostumado a receber cafeína como parte da sua rotina matinal, interpreta a ausência como um sinal de estresse. É como se ele dissesse: espera, algo está errado aqui. Estudos publicados na revista Psychosomatic Medicine demonstraram que 200 mg de cafeína, o equivalente a uma xícara de café, elevam o cortisol em até 30%. Mas, paradoxalmente, a abstinência abrupta também pode desregular o eixo entre o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais, gerando picos de cortisol por um mecanismo diferente: o estresse da própria abstinência. E aqui está a parte que eu preciso que você entenda. O cortisol e a testosterona competem pelo mesmo precursor, que é o colesterol. Quando o corpo prioriza a produção de cortisol, que é a resposta ao estresse, ele redireciona recursos que seriam usados para fabricar testosterona. Esse mecanismo é descrito na literatura como roubo de pregnenolona, e ele pode começar a afetar a produção hormonal em questão de horas, embora os efeitos mensuráveis em exames de sangue só apareçam mais tarde. Foi exatamente isso que aconteceu com o Roberto. Aos 61 anos, engenheiro aposentado, Roberto tomava 3 xícaras de café preto sem açúcar por dia há mais de 30 anos. Era o ritual dele. Acordava, colocava a água para ferver, moía o café e começava o dia com aquele aroma que, segundo ele, já trazia disposição antes mesmo do primeiro gole. Quando sua esposa mostrou um vídeo dizendo que café destrói a testosterona, ele decidiu parar no dia seguinte. Nos primeiros 2 dias, achou que era só adaptação. Vai passar, pensou. Mas não passou. Isso é o que acontece nas primeiras horas. Mas o corpo não para por aí. Nos próximos dias, o acúmulo começa a se manifestar de uma forma que você vai reconhecer. Após a primeira semana sem café, o corpo começa a perder os benefícios cumulativos dos antioxidantes do café. Os ácidos clorogênicos, que protegiam as células de Leydig contra o estresse oxidativo, já não estão sendo repostos diariamente. A inflamação subclínica, aquela inflamação de baixo grau que não causa febre, mas que corrói silenciosamente os tecidos, começa a encontrar menos resistência. Ao mesmo tempo, o efeito inibitório da cafeína sobre a aromatase se dissipa completamente. Isso significa que a enzima aromatase volta a converter testosterona em estrogênio no ritmo máximo, sem o freio que o café proporcionava. O que o homem nota é que a energia não voltou, mesmo depois que a dor de cabeça passou. O humor está mais instável. A motivação para atividades físicas diminuiu. E aquela sensação de força no início do dia que ele atribuía ao café? Na verdade, era parcialmente mediada pelo efeito da cafeína sobre a testosterona e a dopamina. Tem um ponto que a maioria ignora, e eu preciso te contar. A qualidade do sono, que muitos esperam que melhore com a retirada da cafeína,
não necessariamente melhora de forma significativa, especialmente se o homem tomava café apenas pela manhã. Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostram que a produção de testosterona atinge o pico durante o sono profundo, nas ondas lentas, e durante o primeiro episódio de sono REM. Um estudo da Universidade de Chicago demonstrou que apenas uma semana com sono de baixa qualidade pode reduzir a testosterona em 10% a 15%, uma queda equivalente a 10 ou 15 anos de envelhecimento. O ponto é, se o café não estava prejudicando o sono desse homem, porque ele tomava pela manhã, retirá-lo não melhora o sono, mas retira os benefícios hormonais ativos. E os dados confirmam isso. Um estudo transversal com dados do NHANES, o National Health and Nutrition Examination Survey, publicado no Nutrition Journal em 2022, analisando 372 homens adultos, encontrou uma associação positiva significativa entre maior consumo de cafeína e níveis mais altos de testosterona. Homens com alta ingestão de cafeína apresentaram concentrações de testosterona cerca de 14% superiores aos de baixa ingestão. Me conta nos comentários. Você toma café sem açúcar todos os dias ou já pensou em parar? Eu quero ler cada comentário porque o que vou mostrar agora pode mudar sua decisão. Roberto, depois de 10 dias sem café, notou algo que o assustou. Não foi a dor de cabeça. Essa passou no terceiro dia. Foi a falta de interesse. Pela esposa, pelas caminhadas matinais, até pelo futebol na TV. Eu achei que estava ficando deprimido, ele me contou. Mas era algo mais profundo. E quando isso se acumula por semanas, o impacto se torna mensurável. E é aqui que entra o ponto de virada que poucos enxergam. Entre a segunda e a sexta semana sem café, os efeitos se tornam potencialmente mensuráveis em exames de sangue. A testosterona livre, que é a fração da testosterona realmente disponível para os tecidos usarem, pode começar a diminuir. Isso acontece por dois mecanismos simultâneos. Primeiro, a aromatase sem o freio da cafeína converte mais testosterona em estradiol, que é uma forma de estrogênio. Segundo, o SHBG, a globulina ligadora de hormônios sexuais, pode aumentar. E quando o SHBG sobe, ele sequestra a testosterona, deixando menos disponível para os músculos, o cérebro e os órgãos sexuais. A combinação de menos testosterona livre, mais estrogênio relativo e cortisol mais instável cria o que podemos chamar de tripé da estagnação hormonal. Na energia, a queda é progressiva, especialmente no período da tarde. O homem sente que envelhece mais rápido. Na composição corporal, aparece uma tendência a acumular mais gordura abdominal. E gordura abdominal produz mais aromatase, criando um ciclo vicioso. Na função sexual ocorre redução da libido e, em alguns homens, da qualidade das ereções matinais, que são um marcador clínico importante da saúde vascular e hormonal. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. É nessa fase que muitos homens vão ao médico achando que precisam de reposição hormonal, sem perceber que a queda que estão experimentando pode ter sido parcialmente precipitada por uma mudança de hábito que parecia inofensiva. A ironia é cruel. O homem parou o café buscando saúde e, sem saber, pode ter acelerado exatamente o que temia. Mas se isso acontece em semanas, o que acontece quando essa ausência se estende por meses? A resposta é o que eu chamo de o preço do silêncio. A longo prazo, a retirada permanente do café sem açúcar em um homem acima de 50 significa perder um dos poucos hábitos diários que oferecia proteção multissistêmica comprovada. Primeiro, a proteção hepática. Estudos mostram que consumidores regulares de café têm níveis mais saudáveis de enzimas hepáticas e menor risco de cirrose e esteatose hepática. E por que isso importa para a testosterona? Porque o fígado é o órgão que metaboliza os hormônios. Um fígado sobrecarregado processa mal o excesso de estrogênio, agravando o desequilíbrio hormonal. Segundo, a proteção metabólica. A associação entre consumo regular de café e menor risco de diabetes tipo 2 é uma das mais consistentes na literatura nutricional. Dados compilados por meta-análises indicam que cada xícara adicional de café por dia pode reduzir o risco de diabetes em até 11%. E diabetes tipo 2 está diretamente ligada a níveis mais baixos de testosterona em homens. Terceiro,
A proteção neurológica. O consumo moderado de café está associado a menor risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, condições que também estão ligadas ao declínio hormonal. Um grande estudo europeu com 1.563 homens encontrou uma associação positiva entre o consumo de café, medido em xícaras por dia, e os níveis de testosterona total. E embora a relação não seja linear simples, a tendência é clara. Homens que mantêm consumo moderado e consistente de café apresentam perfis hormonais mais favoráveis do que aqueles que não consomem. E existe um agravante que eu preciso mencionar. O corpo do homem acima de 50 tem menos capacidade de se recuperar sozinho. A capacidade do sistema endócrino de se adaptar e compensar diminui com a idade. Isso significa que um desequilíbrio que aos 35 anos se resolveria em semanas, aos 60 pode levar meses para ser corrigido. E se nesse período o homem ganhou gordura abdominal, o que é provável sem o suporte metabólico do café, o ciclo vicioso se instala. Mais gordura gera mais aromatase, que gera menos testosterona, que gera mais gordura. Mas a boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que esse processo pode ser revertido, e mais rápido do que você imagina. Nos primeiros 3 a 5 dias de volta ao café sem açúcar, a cafeína volta a bloquear os receptores de adenosina. O efeito sobre o humor e a energia é quase imediato. A dopamina sobe, a motivação retorna. O homem sente que acordou de novo. É como se o maestro voltasse para a orquestra e no primeiro ensaio os instrumentos já começassem a se alinhar. Entre 1 e 2 semanas, os antioxidantes do café, os ácidos clorogênicos e o ácido cafeico voltam a se acumular no organismo. A proteção contra o estresse oxidativo nas células de Leydig é restabelecida. O efeito inibitório sobre a aromatase começa a se restabelecer, reduzindo a conversão excessiva de testosterona em estrogênio. Entre 3 e 4 semanas, se associado a sono adequado e atividade física regular, os níveis de testosterona livre podem começar a se recuperar. Muitos homens relatam melhora na disposição, na libido e na qualidade das ereções matinais nesse período. E entre 2 e 3 meses, a composição corporal começa a responder. Com o metabolismo ligeiramente mais ativo, já que o café eleva a taxa metabólica basal em 3 a 11% segundo estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition, e o perfil hormonal mais equilibrado, a tendência ao acúmulo de gordura abdominal pode se reverter, especialmente se acompanhada de exercício. O que melhora primeiro? Energia e humor são os primeiros a voltar, em questão de dias. Libido e função sexual vêm em seguida, em semanas. Composição corporal é a última a responder, em meses. É importante manter expectativas realistas. O café sem açúcar não é testosterona em xícara. Ele é um otimizador, um componente de um sistema mais amplo que inclui sono, exercício, alimentação e controle do estresse. Mas como otimizador, ele é surpreendentemente poderoso para um hábito tão simples. Roberto voltou a tomar café depois de 6 semanas e trouxe os exames para me mostrar. Doutora, minha testosterona livre caiu 18% nesses 40 dias. Quando reintroduziu as 2 a 3 xícaras de café preto pela manhã, combinadas com caminhada de 30 minutos e sono antes das 23 horas, em 8 semanas os níveis haviam retornado ao patamar anterior. O café não era o vilão, ele me disse. Era o guardião que eu não sabia que tinha. Vamos juntar tudo o que você aprendeu hoje. Hoje você descobriu que o café sem açúcar não é só uma bebida. É um escudo hormonal com 3 camadas de proteção. Ele freia a aromatase, que converte sua testosterona em estrogênio, fornece antioxidantes que protegem as células que fabricam seus hormônios, e mantém sua insulina estável para que a testosterona não seja sabotada por picos de glicose. Imagine daqui a 7 dias. Você manteve ou retomou seu café preto pela manhã. A energia e o foco voltaram como velhos amigos. Aquela névoa mental sumiu. Você acorda e sente vontade de fazer as coisas. Agora imagine daqui a 30 dias. Esse hábito já faz parte natural da sua rotina. Sua disposição, sua motivação e até sua libido começam a te surpreender. Sua esposa nota. Você nota. É sutil, mas é real. E em 90 dias, se você combinar esse hábito simples com sono de qualidade e movimento diário, o espelho e os seus exames vão te contar uma história diferente.
Uma história de um corpo que se recusou a envelhecer no piloto automático. Não porque fez algo radical, porque fez pequenos ajustes com consistência. Tudo começa com aquela primeira xícara, amanhã de manhã, sem açúcar. Você não precisa de suplementos caros, de dietas radicais ou de tratamentos invasivos para proteger sua testosterona. Às vezes, tudo o que você precisa é entender o que já está na sua cozinha e parar de ter medo do que deveria ser seu aliado. Se você parou de tomar café, testa voltar por 14 dias, sem açúcar pela manhã. E volta aqui para me contar o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado. E lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.